Para você que gosta, que ama fazer a sua unha bem curvadinha, eu trouxe 4 situações muito interessantes para você sobre este assunto. Olá, seja muito bem-vinda ao Descomplicando com a Nani. Aqui eu ensino mulheres a fazerem seu próprio alongamento acrílico de um jeito fácil e manter a sua unha sempre linda. Então vamos falar das 4 situações muito importantes sobre a curvatura que eu trouxe para você hoje. Na situação que você não pode exagerar, na situação que você deve exagerar, na situação que você pode exagerar e na situação que você não pode fazer curvatura nenhuma. Aí você pode dizer, então, não existe um padrão de curvatura? Não existe a curvatura ideal? Existe sim, mas dentro de cada caso. Eu vou te falar aqui, mas atenção! A curvatura só pode ser exagerada longe do leito ungueal. O que é leito ungueal? Dá uma olhadinha na sua unha. Você vê aqui que o leito é essa parte onde ela fica coladinha. A unha é como se ela repousasse no leito, assim, bem confortavelmente. Fica deitadinha. E aí, segue aqui com a borda livre, que é a parte que a gente pode curvar. Gente, esse é um dos assuntos super interessantes. Você vai falar assim, nossa, como eu nunca tinha pensado nisso? Então, aproveita, já se inscreve aí e curte esse vídeo. Mas por que essa história de curvatura? Veja bem, a curvatura, ela foi criada para estruturar melhor o padrão do alongamento e também para dar resistência, além de colaborar com um aspecto alongado e trazer um estado de maior beleza. Porém, a curvatura se tornou quase que um problema. Normalmente, a gente fala que uma curvatura ideal é metade de um círculo, o que seria a curvatura C. Mas agora a gente tem visto essas que eu falei, que virou quase que um problema, porque do círculo, ao invés de a metade, ela acabou sendo 3/4. Se você dividir um círculo em 4, 3/4 é a que formou a curvatura. Então ficou mais parecida com uma letra U do que com uma letra C. E quando isso pode ser um problema? Olha só o caso da Carol. Pensa numa pessoa contagiante, divertida, acolhedora. Ela começou a frequentar o meu salão numa época em que a minha irmã, uma das minhas irmãs que eu amo de paixão, sempre estava lá comigo. E a gente fez um trio, assim, muito legal, né? Pensa que nesses dias que ela ia lá, a gente tinha momentos divertidos mesmo. E não teve como, a gente acabou sendo amiga. Então, olha só o que a gente fez. Naquela época, já tem um tempo essa história que eu vou te contar. É assim, o pessoal não usava muito essa questão de curvar o alongamento. Então, era colocado o molde sob a unha, né? E aí seguia o modelo de curvatura da pessoa mesmo. E geralmente uma pessoa não tem uma curvatura tão acentuada, não é tão trabalhada. Mas conforme o tempo foi passando, foi tendo uma aceitação muito grande dessa questão de alongamento de unhas, né? Então as empresas passaram a investir em estudos até na tecnologia, com engenheiros e tudo mais. E aí foi se tendo aquela visão de que uma unha padrão é mais interessante que ela tenha uma curvatura. Então aí eu falei pra Carol, vamos testar esse negócio de curvatura aqui na sua unha, porque a unha da Carol ela já era um pouco alongada mesmo. Então o que eu fiz? Baseado naquilo que a gente já estava vendo das notícias e tudo mais, a gente foi fazer esse teste. Então eu fiz a escultura, esculpi o acrílico na unha dela e dei aquela apertadinha assim com o indicador e o polegar, fui lá e apertei, então ela saiu daquela situação de círculo e passou a ficar mais alongadinha, né? E aí a unha dela foi crescendo, a gente foi fazendo a manutenção. Quando ela estava mais ou menos já assim compridinha, a gente falou, vamos tirar então o acrílico e ver como que tá a sua unha por baixo? Vamos. Nós tiramos. E aí, qual não foi a nossa surpresa quando a gente viu que o formato natural da unha dela estava estranho? Assim, esteticamente não estava nada bonito, né? Por quê? Quando eu fiz aquela curvaturazinha, que a unha dela já era alongada,
ela se formou um túnel. E eu vou explicar para você num desenho, para você ver direitinho, entender do que eu tô falando e qual foi a visão que a gente teve da unha natural dela. Foi fácil de resolver. O que a gente fez? Só cortou a borda livre. Por quê? Porque não afetou em nada a saúde da unha dela, porque estava longe do leito. Mas, como eu sou uma pessoa muito perfeccionista e amo esculpir unhas, eu confesso que eu fiquei um pouquinho chateada de ter visto aquele resultado na unha da Carol. Mesmo a gente tendo combinado, mesmo eu sabendo que estava segura aquela nossa ação, mesmo eu tendo apertado assim só na borda livre, eu não esperava que ia ficar com aquela estética assim tão esquisitinha, né? Mas a Carol, ela confiava muito na minha dedicação, então ela me tranquilizou e falou: imagina, a gente já tinha combinado isso, o importante é que a gente entendeu e a gente ficou sabendo o resultado qual é, né? Bom, pra Carol não teve problema nenhum aquele resultado, porque a ideia dela era continuar mesmo com o acrílico. Agora, se a ideia dela fosse retirar o acrílico e ficar com a unha natural, aquele formatinho que ficou não ia dar certo. E eu gosto de trazer esse tipo de experiência porque é coisa da vivência mesmo. Não é algo que faça parte de uma grade, de um curso, de aulas, né? Isso não se aprende em cursos. E soma muito como conhecimento pra gente que quer fazer o próprio alongamento de unhas. Então, como eu tenho falado, é importante saber como funciona a estrutura do alongamento de unhas, em relação também à saúde da unha natural e a questão da curvatura. Porque fala que é curvatura C, mas não é uma curvatura pré-definida, assim, é curvatura C e pronto, acabou. Não é assim. A gente pode ajustar isso dependendo da situação, do objetivo que a gente tem ao construir aquela unha. Então, não se esquecendo que a curvatura se dá apenas na borda livre, vamos lá dar uma olhadinha e entender essas 4 situações que eu trouxe pra gente hoje. Situação número 1. Você não pode fazer curvatura nenhuma, que é quando você está em processo de restauração da sua unha, quando ela está muito roída ou quando ela está danificada, que você só vai aplicar o acrílico por cima e ela não vai ter borda livre. Então, vamos lá. Vamos ver aqui os porquês. Eu vou te explicar direitinho os porquês de cada situação que a gente estava falando. Então, a gente não vai curvar aqui. Quando você for fazer uma correção ou uma restauração da sua unha ruída ou danificada, por quê? A gente sabe que o alongamento, quando ele é colocado, ele tem que avançar 50% da extensão da unha. Então, aqui, ó, vamos dizer que a gente está aplicando aqui numa unha ruída, o acrílico, ele vai vir esse tantinho para frente. E, inclusive, é muito bom que não saia para fora aqui do dedinho, porque, primeiro, que a pessoa que está com a unha ruída, ela não tem costume de estar com algo para frente, né? Ela geralmente, tudo que ela pega, ela já bate essa pontinha do dedo aqui. Então, se ela fizer uma restauração com acrílico numa unha ruída e ela avançar para cá, provavelmente essa unha não vai durar, né? Como a gente já falou em outras aulas. Então, ela vai começar a levantar aqui. Pode quebrar, inclusive, né? E aqui, por que a gente não vai curvar? Olha só, imagina que aqui, olha, esse cantinho, ele tem que seguir aonde está exatamente a sua unha. E aí, ele tem que se acomodar em cima da pelezinha do dedo. Então, se você apertar aqui, né? Assim como a gente fala para fazer, dar aquela curvadinha, o que vai acontecer? Ele vai pressionar sobre a pele do dedo. E daí, esta pontinha, ela vai quebrar aqui. Ou ela vai fazer uma fenda aqui e também vai quebrar. Então, essa pontinha que for colocada a mais, não vai ter durabilidade nenhuma. Ao contrário, né, que se você aplicar do jeitinho que é a unha e deixar, quando ela vai crescendo, aí você vai fazendo, né, a manutenção, você vai cuidando dela, aí ela vai saindo, ela naturalmente vai fazendo a borda livre, e aí o seu cérebro já vai acostumando, né, no seu dia a dia, que tem uma coisinha que tá indo pra frente, então automaticamente você já vai ficar mais
delicadinha nos seus movimentos, né? Então, depois que você conseguiu restaurar aqui a sua unha roída ou danificada, né? E então você já vai escolher o formato que você vai querer, né? Então, nesse caso, não curvar. Interessante, né? A gente fala de curvatura, aí a hora que a gente fala assim, ué, mas como assim não curvar, né? Então, tem uma razão muito coerente, né? Muito pertinente para não curvar. Inclusive, eu já vi esse tipo de situação acontecer, por isso que eu tô registrando aqui com vocês, porque é aquela coisa, né? As experiências que eu tive, você não precisa ter no sentido negativo, né? Situação número 2. Quando ela vai ter um pouco de curvatura, mas você não deve exagerar. É quando você não tem a intenção de ficar com o acrílico. Quando você vai pôr o acrílico apenas para deixar a sua unha natural crescer. Olha só, deixa eu colocar isso aqui por cima, porque tem outras explicações aqui que eu vou te dar depois. Quando que você não pode exagerar na sua curvatura? Quando você pretende deixar a sua unha natural crescer, certo? Então, você vai colocar aqui um acrílico e você pode deixar ela crescer e você vai poupar a sua unha natural, o seu formato natural. Por quê? Porque quando a sua unha crescer e você retirar o acrílico, ela vai estar exatamente no formatinho que você fez, como se fosse um molde, né? Então, ela vai crescendo nesse formatinho, sem exageros de curvatura, então não exagere aqui, né? Porque quando você tirar o acrílico, ela vai estar bonitinha. E aí, o conselho que eu te dou é, 30% no máximo, se você for fazer uma curvaturazinha, tá bom? Por quê? Deixa eu te explicar aqui agora. Na outra situação, eu vou usar esse daqui, deixa eu até tirar essa parte que eu escrevi. Então, você imagina que você colocou aqui o acrílico na sua unha. E aí você vai e faz uma curvatura bem fechada mesmo, né? Às vezes você fecha até aqui. Aí, o que acontece? Você vai ver que a sua unha, ela vai crescendo, ela vai sair daqui desse ponto, né, do leito. E daí, você curvou tanto que a sua unha vai entrar aqui num tipo de um túnelzinho, Então, foi isso que eu tava contando pra você lá na história da Carol. Então, ela vai ter que entrar. Ainda dependendo da espessura do acrílico que você fizer, o que vai acontecer? Olha só, se estranho. Quando você tirar, a sua unha vai ficar nesse formato aqui, Vai estar aqui, certinha, e aqui ela vai fazer isso aqui, né? Então, vai ficar essa coisa estranha, esse formato que, imagina, se você for querer depois tirar e deixar a sua unha natural, não vai ter a menor condição mesmo, né? Então, imagina aqui, a curvatura aqui. Então, essa daqui, é o tanto da espessura do acrílico. Então, se você fechar ele mais, a sua unha aqui, né? Quanto mais você afunilar ele aqui, menos espaço vai ter. Então, como eu falo, vai ter um túnelzinho aqui. E a sua unha vai ficar deformada, tá bom? Agora, na situação número 3, você pode exagerar. Sabe quando você ama a sua unha bem curvadinha e você não tem interesse em tirar o acrílico, porque você já sabe que a sua unha não é aquela unha forte que cresce, ela sempre vai precisar do acrílico por cima? Então, lembrando, longe do leito, você pode dar uma caprichada na curvatura sim. Então, aqui não importa a borda livre dela, como vai estar. Por quê? Porque é uma coisa que você vai até desprezar quando ela crescer, né? Não é verdade? Porque se você quiser fazer um formato quadrado, você faz, que não tem problema. Se você quiser fazer um formato aonde você faz, que não tem problema, porque se a sua borda livre ficar aqui por baixo com esse formato de triângulo, não tem o menor problema. Você vai cortar fora essa parte aqui, né? E você pode
fazer novamente a aplicação do seu acrílico, ou você pode ir fazendo a manutenção e ir deixando a sua unha crescer, né, até onde for, e aí você só vai arrumando com a lixa. Digamos que você mantenha ela sempre aonde, ou ela cresceu mais um pouquinho, saiu daqui, você pode fazer uma bailarina, cortar a pontinha, né? Então você vê que aqui você pode exagerar ou não. Aqui nem importa, né? Então é isso aí, nessa questão nessa outra situação do pode exagerar. E a situação número 4 é quando você deve exagerar. Por quê? Digamos que você tenha escolhido uma unha almond, ou então até um estileto, que aí a borda livre ela vai ficar bem longe do leito da unha, então você pode apertar bem, ela vai ficar bem curvada, você deve exagerar, porque depois você vai lixar, e aí você vai tirar aquele canto e conseguir trabalhar a modelagem daquela unha. Se você vai fazer, por exemplo, o formato almond, você vai aplicar o acrílico, e aí depois, digamos que você não faça curvatura nenhuma, o que vai acontecer? Quando se ela estiver retinha aqui, quando você lixar, ela não vai ter nada de curvatura. Porque, digamos que a curvatura esteja aqui, né? Aqui assim, você tirou, acabou a curvatura, certo? Então, quando você afunila ela bem, então você tem condição você fez ela aqui, ó. A gente tá trabalhando com a tip, né? Lembra que o nosso NHS, ele usa a tip. Então, a tip que é o extensor, né? O extensor para fazer aqui o alongamento à borda livre. Então, aí você fez uma curvatura bem exagerada mesmo, bem fechada. Você vai vir com a lixa e você vai tirar essa parte aqui, ó, né? Tirou. Então, você vai, então, subir ela de frente, ela vai estar nesse formato, mas de lado você vai estar preservando aqui o cantinho da sua unha, no caso, o leito dela, né? Ele vai estar protegido, porque se você subir além do leito para fazer a curvatura, ela não vai resistir. A própria unha acrílica, ela vai quebrar, não vai ter resistência, né? Então, deixa eu falar com você para você entender melhor ainda aqui, ó. Olha que legal. Eu fiz aqui esses outros desenhos que são os formatos, assim, para resumir essas informações todas. Os principais formatos que a gente tem e como a gente aplica a curvatura em cada um deles. Então, a gente tem aqui a quadrada e a redonda. A gente vai fazer uma curvatura de 50%, tá? Tranquilo. Por quê? Porque aí, aqui, ao lado, ela vai ficar retinha, mesmo que você veja ela aqui assim, né? Vamos dizer aqui assim, de lado aqui, ó, ela vai ficar retinha, tá? A aplicação do acrílico vai ficar retinha aqui, e aqui você consegue ver a curvatura, né? Bem bonitinha, bem arrumadinha, no caso da quadrada. No caso da redonda, também é bem interessante fazer a 50%, mesmo buscando o quadrado, porque todo formato ele deriva do quadrado, tá? Do quadrado você consegue fazer a redonda, você consegue fazer a bailarina e você consegue fazer a almond. A questão agora do nosso assunto aqui é a curvatura, que a gente já vai deixar pronta para finalizar. Então, no caso daqui da redonda, a gente também vai fazer com uma quadrada e aí a gente vai puxar a curvatura. Por quê? Porque a curvatura estando fechadinha no 50% aqui do círculo, né? Então, a gente vai tirar a pontinha e ela não vai perder a curvatura, entendeu? Então, aqui da mesma forma aqui do lado, digamos que a redonda, ela vai vir protegendo o leito. É só subir aqui, ó, e ela consegue ainda permanecer com uma curvaturazinha e um modelo bem bonitinho, né? Porque o que é ruim de não fazer a curvatura fechadinha na hora de construir é que você, quando
tira a ponta, ela perde totalmente a curvatura, né? Ela perde isso aqui, ó. Essa proteção aqui do lado, que é muito importante para resistência, como eu acabei de falar. Então, a gente vai ter aqui também a bailarina e a almond, que é aquelas que eu falei, né? Pra gente já indicar já o formato desde do momento da construção da unha. Então, se você pegar aqui, digamos, na ponta, aqui um círculo, né? Imaginar o círculo na ponta do dedo. O que vai acontecer? Se você apertar ele, afunilar um pouquinho mais na ponta, né? Não esquecendo de sempre proteger o leito da unha. Então, aqui mais pra frente a gente dá aquela funiladona boa no círculo. O que acontece? Quando você buscar o formato que você for lixar aqui, ela vai ficar perfeitinha, tá bom? Então, aí você vai tirar o exagero. Então, é basicamente isso que eu tenho para falar para você sobre a curvatura, e é isso aí. Bom, e falando em modelagem, você sabe quantos formatos de unhas existem? Pelo menos uns 60 formatos. Muitos desses formatos são artísticos e eles são elaborados mais assim para campeonatos, competição, sabe? Não é o nosso caso aqui, porque a nossa ideia é cuidar do nosso alongamento de unha mais para nossa praticidade do dia a dia, ter as nossas unhas sempre lindas. E mais uma vez, eu espero ter te ajudado. Para mim tem sido um prazer compartilhar com você todas essas minhas experiências e que você fique sempre aqui comigo. Até semana que vem, tchau!